Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, por favor. Abra a sua Bíblia, por favor. No livro de Mateus, o capítulo 7, o versículo 15. Vamos ler alguns versículos aqui. Quero chamar a atenção também dos ouvintes das rádios, dos aplicativos, do Facebook, do YouTube, aonde estiver alguém que tenha interesse em conhecer a verdade e ser liberto por estas verdades. Meu Deus, que esta semente que vou semear agora no coração, na terra boa, caia poderosamente e transforme, mude, modifique, cure. Meu Deus, se tem alguém aqui doente, seja curado. Se tem alguém pelas rádios doente, seja curado. Aplicativo, seja curado. Se tem alguém enfermo na mente, seja livre. Oramos, Senhor, por aqueles que desanimaram, por aqueles que retrocederam. Infelizmente não há boa notícia para aqueles que retrocedem, porque a notícia má, é ruim, retrocede, é da perdição e é para a perdição. Meu Deus, nós repreendemos, Senhor, esse esfriamento de alguns que estão largando a fé, mas isso é um cumprimento da palavra. Por multiplicar a iniquidade, muitos, o amor de muitos se esfriará, e nós oramos para que volte a aquecer o amor dos corações que estão dentro e fora, que esta palavra, Senhor, alcance as ovelhas que estão desgarradas, mas são ovelhas, precisam de ser conduzida pelo pastor Jesus Cristo, a qual Ele tem nos conduzido nesta casa. Oramos por essa palavra, como semente caindo nos corações, e o povo de Jesus diz amém. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Não são ovelhas, irmãos. A gente tem que parar de ter pena de lobo. A gente tem que parar de ter pena. Oh, que pena daquele irmão, está fumando maconha, cheirando cocaína. Ou aquela irmã, sabe, desviou, está no samba, no carnaval. Irmão, a Bíblia diz que a porca, ela que volta para a lama, e o cão é que volta para o vômito. Nenhuma ovelha vai acontecer isso com ela. É porca e cão fazendo o que tem que ser feito. E a gente tem que falar amém e cuidar da nossa vida, e não ficar olhando para quem voltou para o seu caminho, porque quando se volta para o seu caminho. Você é ovelha, você está no aprisco. Jesus falou: não se ausente de Jerusalém até que do alto seja revestido. As pessoas se ausentam de Jerusalém, aí ficam aí, patinando aí no vômito e na lama. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros? Não se colhe uva. Às vezes a gente quer que os espinheiros dê uva, não vai dar. A gente quer que os abrolhos dê figo, e não vai dar. 17. Assim toda árvore boa, ela produz. Ela não só diz, ela produz bons frutos. Porém, a árvore má produz, está dentro dela, da árvore, ela tem uma essência de a macieira da maçã, a mangueira da manga, e o filho do diabo da obra da carne. Então a gente tem que aceitar isto com forma definitiva e pronto. 18. Não pode a árvore boa produzir maus frutos. Você é uma árvore boa, que foi chamada para produzir bons frutos, mesmo que as pessoas façam você para trás, passe você para trás, te irrite, te engane, sabe, te iluda.
te passe a perna, a tua essência é de bom fruto, e dê esse bom fruto até o fim da tua vida. Toda árvore que não produz, 19, toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e é lançada no fogo. Cadê fulano, cadê Beltrano, cadê aquela família, cadê aquela irmã, cadê já estão, irmã, Jesus falou, se não der bom fruto, é cortada e é jogada no fogo. Vá lá tirar do fogo. Tem irmãos que pensam que são bombeiros, que querem tirar, fica tentando a vida toda tirar alguém do fogo, não consegue tirar ninguém do fogo, só se irrita, só se cansa, só se esvai as suas próprias forças. Eu prego para ovelhas no aprisco e ovelhas fora do aprisco. Versos 20: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, você é conhecido pelo fruto que você dá. Versos 21: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então nós temos uma cartilha que se chama, nessa cartilha tem uma coisa chamada a vontade do Pai. Verso 22: muitos naquele dia hão de dizer-me, não são poucos, serão muitos, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? As pessoas vão para as igrejas para ouvir profecia falsa, porque quando a Bíblia fala de profecia, de profeta, o profeta do Novo Testamento, a maneira dele profetizar é essa: estudar a Bíblia com a comunidade. Esse é o verdadeiro profeta. O resto é falso, mas eles vêm em nome do Senhor trazendo falsidades, trazendo visões da sua própria carne. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios? Tem igreja que a vida dela é demônio. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Tem igreja que promove um culto da cura divina, de milagres. Todo dia é dia de milagre onde tem a palavra de Deus. Todo dia Deus faz um milagre. Talvez não é no teu braço, na tua coluna, nem na tua garganta, mas é na tua mente. Se a tua mente estiver boa, você sabe que é aqui que comanda tudo. Você pode ter um corpo forte, mas se tiver uma mente doente, não adianta ter um corpo forte. Tem que ter uma mente forte. Então, 23: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós falamos, desde o domingo passado, sobre alguns pontos algumas características que os falsos, eles deixam a pista. Nós estamos na pista 7ª. Usam fontes estranhas à revelação divina. O que é um falso? Por exemplo, o espiritismo é falso, os pais de santos são falsos profetas, porque quando eles ensinam sobre reencarnação, é um falso, porque a Bíblia diz que o homem morre uma vez e aguarda pelo julgamento. A Bíblia não dá espaço para que ninguém que vá, volte. O próprio rico que morreu junto com o Lázaro, o mendigo, o rico queria voltar, ou pedir alguém para voltar na terra, Jesus falou, não, ninguém vai voltar para avisar a sua família. Então, é falso. Por exemplo, o catolicismo, o Papa, os padres, os bispos, são falsos profetas, porque eles pregam que existe um lugar chamado purgatório. Ou Jesus te perdoou do passado, do presente e do futuro, ou tu vais para o inferno junto com o diabo. Não existe uma sala de espera, não existe uma sala VIP
aonde os que não foram muito ruim nem muito bom, foram intermediário, ficam ali purgando, enquanto os que estão vivos tem uma doutrina falsa que diz que se batiza, por exemplo, os mormons, eles têm a doutrina de se batizar por alguém que morre. Alguém morreu sem Cristo, alguém está vivo e se batiza para fazer com que essa pessoa vá para a vida eterna. É falso. Então existe muitas doutrinas falsas que usam fontes estranhas de revelação. Uma outra característica dos falsos profetas é o uso de fontes estranhas à revelação divina, buscando inspiração em seus próprios corações ou visões e não naquelas que procedem de Deus. Isso acontecia lá no Antigo Testamento. O profeta Jeremias, no capítulo 14, vê aí, Jeremias 14, versos 14, diz assim: disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Então, quando alguém diz, Deus está me dizendo que você vai ganhar muito dinheiro, está dizendo que é em nome de Deus, que é Deus que está dizendo. Deus está me dizendo que tu está curando um câncer agora. Deus está me dizendo. Então, são profetas que mentem em nome de Jesus. Olha o que ele diz aqui: nunca os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhe falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Então a pessoa, você vê, a igreja dos mormons, ela foi criada por uma visão que o presidente teve, que pareceu um anjo e disse para ele, e ele sabe que eles têm o evangelho próprio. Não sei se vocês já viram aqueles dois garotinhos bonitinhos, todo vestidinho, né? Sempre branquinho, com os olhos claros, às vezes até nem é brasileiro, né? Passeando por aí, batendo nas casas. Cuidado, nem todos que dizem Senhor, Senhor, eles têm uma mensagem separada do evangelho. Eles têm, igual os testemunhos de Jeová, eles têm um livro separado. Você pensa que essa turma que sai por aí, batendo nas portas, eles saem por livre e espontânea vontade? Ali é um rito obrigatório para aqueles que querem receber um cantinho no paraíso. A Bíblia diz que você é salvo pela graça de Deus, mediante a fé que você tem nele, mas nem é de você, é um presente de Deus, que Deus te dá a mim, para a gente crer nele. Então são fontes estranhas. Aqui nós acabamos de ler que eles profetizam mentiras em meu nome. A Bíblia diz que nunca os enviei e nem lhes dei ordem, mas eles vão correndo. Sabe por que eles têm espaço? Porque nós às vezes nos acovardamos, não queremos confrontos, irmãos, o tempo dos hippie já passou, dos violentos, já passou. Jesus falou: eu não vim para trazer paz, vim para trazer o quê? Espada. Por que você está com medo de confrontar? A Bíblia diz que nós seríamos testemunha dele. Testemunha que não abre a boca é fraca. Então, os falsos profetas não baseiam as suas mensagens na palavra de Deus. Sempre é assim: Deus me falou, eu tive um sonho, eu tive uma visão, Deus me levou. Deus quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus? Escute a pregação. Então, os falsos profetas não baseiam as suas mensagens na palavra, porque se eles basear as mensagens deles na palavra, eles não podem ser falsos.
Porque uma coisa você diz, é por isso que eu tenho muito cuidado. Aqui nós temos músicas, que a maioria das músicas eu tenho que corrigir, porque eu prego uma mensagem e o irmão vai cantar uma música totalmente contrária à mensagem que se prega. Sempre eu tive o cuidado de corrigir a música para que ela não bata na palavra. Ou seja, a música tem que participar da pregação. A música não é algo deslocado, que pode se cantar qualquer coisa. Quem canta qualquer coisa é falso. É uma cantoria falsa. Então, mas em suas próprias imaginações, os falsos profetas não baseiam as suas mensagens na palavra de Deus, mas em suas próprias imaginações. Está aqui: nem lhe dei ordem, nem lhe falei visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo. Então o engano que eles trazem para fora estão dentro deles, não foi Deus quem trouxe para eles. Eles saem correndo para compartilhar. Por que eles têm um campo aberto para compartilhar mensagens falsas? Por causa da ausência da Bíblia nas casas, a ausência da leitura da palavra, do estudo, da meditação da palavra. Não adianta você falar: ah, pastor, tá bom, então vou pegar a Bíblia e vou ler toda ela em 3 meses. Para quê? A Bíblia não é para você ler, a Bíblia é para você meditar. Se você pegar um versículo, um texto e meditar ali um mês, uma semana, é melhor do que você ler 14 capítulos e não entender nada. É assim que faz as pessoas: lê, e mais que lê, menos entende. Então, vou repetir: os falsos profetas não baseiam as suas mensagens na palavra de Deus, mas em suas próprias imaginações, em seus próprios desejos, desviando assim o povo de Deus da verdade. Eles se distanciam da verdadeira revelação ao fazê-lo levar os seus seguidores a confiar em mentira. Irmão, vamos passar na cruz vazada, porque quando você atravessar essa cruz, tua vida vai ter outro sentido. Mentira. Beba uma água ungida, ela vai te curar por dentro, vai limpar. Mentiras. Passa no sal grosso que vai tirar o demônio. Não posso tirar demônio de quem tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Não tem como eu arrancar, sacar demônio, invocar o inferno na vida de quem tem Deus. Tu tem Deus. Então, eles se distanciam da verdadeira revelação ao fazê-lo levar os seus seguidores a confiar em mentiras, ao invés de confiar na palavra inerrante de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante, ou seja, não há erro na palavra. Os perigos representados pelos falsos profetas. Os falsos profetas representam um perigo significativo para a comunidade da fé. Não brinque com eles. Eles são sorrateiros. Uma irmãzinha que acaba aqui com a gente, cansei de levar ela na casa dela, ela ficava falando de uma religião falsa que a família dela era metida. Eu falei: irmã, cuidado, porque eles representam um perigo para a nossa vida. Cuidado, avisei, cuidado. O que aconteceu? Foi arrastada por um grupo de pessoas que são verdadeiramente assassinos de pessoas. Ou seja, uma igreja, um povo que diz que tem o amor de Deus, mas vê o seu irmão precisar de uma gota de sangue, não doa sangue, que é os tais dos testemunhas de Jeová. De testemunha de nada eles são os incrédulos, falsos profetas que propagam falsamente. Eles são perigosos porque ele tem arrastado pessoas atrás da lei, colocando Jesus como uma criatura. Jesus não é uma criatura, Jesus é o Criador. Ele está desde o princípio criando todas as coisas. Você sabe disso? Jesus está desde o princípio. No princípio criou Deus pela palavra. Lá em João diz: a palavra é Jesus, é a palavra. Lá, aquela palavra que foi, disse Deus. Quando ele disse Deus, é Cristo. É Cristo formando todas as coisas. Então,
Os falsos profetas representam um perigo significativo para a comunidade da fé. Nesse sentido, sem dúvida, um dos maiores perigos é que os falsos profetas têm o poder de afastar as pessoas da verdade de Deus. Só sabe que a ceia é algo de Deus, lembrarmos o que Jesus fez na cruz. Estamos no Novo Testamento, o vinho ou o suco de uva, que se representa o sangue. O que eles fazem? Eles afastam as pessoas disso. Estamos aqui numa expectativa da volta do Senhor, e os falsos lhe dizem: Jesus já voltou. Nós estamos aqui cheios na esperança dos dons espirituais se manifestarem, e os falsos dizem: não existe dons espirituais, não existe ressurreição. Então são mensagens enganosas que você vai ouvir diretamente. Olha o que Jesus falou, Mateus 24, 24. Olha lá como é que é esses falsos profetas. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você percebe qual é a arma que o falso profeta usa para enganar? O que é a arma lá? Leia. O que ele diz lá? O que é a arma? Para trás, irmão. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas. O que eles usam? Grande. É o que as pessoas vivem atrás. Vão para as igrejas para ver grandes sinais. Olha lá, operando grandes sinais, eles vão atrás de quê? Prodígios. O que leva a esses grandes sinais e prodígios, que não é de Deus? Porque onde tem uma pregação, um pregador que usa mentira, esquece, irmão, ali não tem Deus. Qualquer pregador, porque uma árvore boa produz, a árvore má, da mesma fonte, não pode jorrar duas águas. Então, se você beba água, pega aqui o paninho, o pão ungido, pega aí a banana ungida, o botão, a pilha, operou o milagre, olha o milagre, olha ali o milagre, olha o milagre ali, olha o milagre aqui, olha, eu estava com dor de barriga, agora não estou mais. Por que você não está mais? Comeu 15 bananas, parou a dor de barriga, né? Olha lá, operando grandes, pequenos sinais. Irmãos, ele não vai usar a pregação da palavra para enganar, porque quando se prega a palavra não pode enganar. O que faz o engano? É os grandes sinais. Eu fui em Aparecida, sabe, Aparecida, e toquei lá no corpo de Jesus, lá que estava lá deitado, sabe, você vê lá um monte de pedaço de perna, de plástico. Alguém já ouviu sobre isso? Já foi lá? Eu já estive lá quando eu era garoto, nos vídeos aí que você vê no YouTube, você vê cada parte, mão, não é mão, né, de plástico, né, mostrando os milagres que aconteceu. O que atrai as pessoas para levá-las para o engano? Sinais. O que leva alguém a sair onde tem a Bíblia, onde tem a palavra? Pastor, mas tem Bíblia e palavra, não tem sinais? Quem disse aí que não tem sinais? Quem disse para você que não tem sinais? Onde tem a palavra? Aonde tem a palavra, é ali que tem sinais, mas é de Deus. Deus não cura superficialmente. O que é curar superficialmente? Eu estou com a coluna doendo, pum, curei. Isso é superficial, porque pode voltar depois. Ou você acha que as curas que Jesus fez, a pessoa não morreu? Claro que morreu, claro que pode ter voltado. Ele até avisava, vai, você já está curado, mas não
Agora, a pergunta é essa: as pessoas que ele falou, vai e não peques mais, ela não pecou mais? Ela pecou? Quem acredita que ela pecou faz assim? Claro que ela pecou. Mas ele falou, vai, mas elas pecaram. Você entende? Falsos profetas operando grandes sinais. Diga assim, são grandes sinais. Se você ficar atrás, você vai atrás disso aqui. Tem que ver na minha igreja, olha, quando você ouvir isto, na minha igreja, cai fora. A igreja é de Jesus. Quando um pastor diz, na minha igreja, eu vou lá na sua igreja, eu não tenho igreja. Deus que me livre usurpar, tomar a propriedade de Jesus. Nós somos a propriedade de Jesus. Eu não posso roubar, é ele que, a Bíblia diz que ele comprou com o seu próprio sangue. Amém? Então, olha, eles fazem sinais, operando grandes sinais e prodígios. Por que o diabo opera sinais e prodígios? Dentro do espiritismo, quem sabe que tem cura lá, irmão? Você lembra das benzedeiras, espinhela caída? Quem lembra disso? Já foi? Quem já foi? Aí vinha lá com uma reza, com um galho de não sei de que, fazia assim, jogava um pozinho. É nessa que eu vou ficar. É assim, porque as pessoas vão atrás de quê? De sinais. De sinais, olha lá. Operando grandes sinais. Ele não opera sinais por operar. Tem um objetivo. Qual é o objetivo? Então os sinais vêm para enganar quem já está enganado? Não, enganar quem? Vocês. Operar grandes sinais. Cadê os sinais? Operar grandes sinais, prodígios, para então a manifestação dos sinais. O objetivo é quem? Diga eu. Diga, ele me quer. Pode falar, irmão, ele me quer. E eu tenho que ficar bem vigilante, cauteloso, porque ele me quer, ele está de olho em mim. Ele vai fazer pessoas chegar perto de mim, para me arrastar, para me ver um sinal que está acontecendo em tal lugar. Se você já não está indo, né? Se você já não está indo em alguns lugares, vá não, irmão. Eles fazem, Deus permite, diga assim, Deus permite. Eles só fazem porque Deus permite. Para enganar quem? Se possível, quem? Os próprios eleitos ou escolhidos. Se possível. Por que não é possível enganar um eleito escolhido que tem um conhecimento? Não é possível. Mas se você pega o conhecimento que você recebe aqui e joga no lixo, finge que você está degustando esse conhecimento, está se alimentando, está botando na boca e quando eu não estou olhando, você cospe. O prejudicado não vai ser eu, vai ser você. Você tem que se alimentar e deixar, porque ele vai usar pessoas da parte das trevas para enganar nós. Ele vai tentar passar a perna, por isso que Jesus falou, acautelai-vos, tenha cuidado. Se possível, enganarão os próprios escolhidos. Portanto, uma das principais ocupações dos falsos profetas é desviar vocês da verdade. Começa a você colocar dúvida. Será se eu sou salvo mesmo pela graça? Ou eu preciso de pagar um preço, pagar um dinheiro? Sabe, quem não faz sacrifício, sabe, fé e sacrifício, não tem fé e sacrifício, ou é fé ou é sacrifício. Essas duas é óleo e água, essas duas só se misturam lá com Macedo, que na igreja de Jesus não mistura, óleo e água não se mistura.
Então, portanto, uma das principais ocupações dos falsos profetas é desviar as pessoas da verdade. Então, como ele vai fazer? Não vai ser com uma pregação, vai ser te levar para um lugar onde as pessoas ficam se estribichando lá, sabe, cheio de frenesi, sabe, oh meu Deus, nunca vi isso. Claro, se você for num centro de macumba, você vai ver. É idêntico, não sei se você acompanha os vídeos aí, desse povo que parece, você não, eu estou até para perguntar lá para o pai de santo, não, para o feiticeiro lá, que mostrar um vídeo de igreja para ele, e perguntar, isso aqui é o quê? O que você acha? Perguntar para ele, estou querendo chegar essa hora de perguntar isso para ele, o que você acha dessa pessoa, isso aqui é uma igreja, o que você acha, o que ela está manifestando aqui? Duvido que ele não vai falar, isso aqui é um terreiro. Porque ele sabe que é um terreiro, essas manifestações falsas. Cara, eu fico. E você vê a casa, irmão, cheia de gente tonta, com cara de louco, com cara de lunático. Tu olha para a cara, não sei se você presta bastante atenção. Olha para os olhos, você vê pessoas que parecem hipnotizadas. Os olhos não têm um sentido, não estão olhando para lugar nenhum, estão viajando, né? Viajando nesse trem que vai direto para o inferno. A falta do conhecimento é que faz o povo perecer. Então, vamos lá. Conforme o ensino de Jesus Cristo, devemos sempre ser cautelosos a respeito dos falsos profetas que se aproximam de nós, eles se aproximam de nós vestidos como ovelhas. Ele não vai, ninguém que do espiritismo todo de branco vai chegar, vem cá, meu irmão, vamos lá no terreiro, você vai dar uma bafurada no meu charuto, no meu cachimbo, e não vai, aí você não vai, você vai sair fora. Mas eles vêm de gravata, ou às vezes bem esportivo, né? Sabe, bem à vontade, com a língua do mundo, bicho, aí, tô ligado, tá ligado, sabe, aquela coisa para atrair todo mundo, né? É o da moda, essa igreja do século XXI, a igreja do século XXI, se bobear, 90% dela está perdida, irmão. Tem igreja, no século XXI não tem igreja, tem 10% é a igreja de Cristo, o resto é bagunça, o resto é anarquia, o resto é pula, mentira sendo pregada direto. Jesus falou, Mateus 7,15, o que ele disse? Cautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos roubadores. Isto quer dizer que os falsos profetas possuem uma natureza dissimulada. Já viu o camaleão? Viu o camaleão? Falso profeta é igual um camaleão. Está perto do verde, fica verde. Está no tronco, fica marrom. É assim, o falso profeta, ele é assim, ele é dissimulado. Eles se apresentam como membros do rebanho. Aí fica do lado, ó. Não é bem assim não, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Então, eles são dissimulados, eles são, lá no interior deles, são lobos devoradores, eles têm uma aparência, finge, mas só que não dá para fingir. Não dá para fingir, irmão. E nos últimos dias, você tem visto muita gente falar, eu sou educão mesmo, aqui ó. Não se meta comigo, não me apurrinhe, não ligue para mim, não mande mensagem, porque eu sou daqui. Deixa, irmão, para de ficar preocupado com os outros, se cuida de você, cuida da doutrina, se dedique à palavra, dedique à oração, cuida da sua vida, deixa a vida alheia para lá. Além disso, os falsos profetas, os falsos mestres, se empenham em introduzir heresias destruidoras. Pedro falou isso lá em 2 de Pedro 2:1, põe lá, irmão. 2 de Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais
introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então diz que eles vão introduzir. Eles escutam o negócio da internet e vem introduzindo. Fique de olho, irmão, fique atento. Nem todo mundo tem boa intenção. Fique atento, hein? Fique atento. Essas doutrinas são falsas, se infiltram sutilmente na igreja, trazendo confusão e trazendo divisão. É igual o partido do comunismo no Brasil. Eu nunca vi um país tão dividido como está hoje. É uma briga. Se pudesse, a direita comia a esquerda e a esquerda comia a direita, e graças a Deus só sobraria nós, né? Que nós não somos nem direita nem esquerda, nós somos de Cristo. Amém? Nem de direita nem de esquerda, porque todas as duas são radicais. Todas as duas se protegem. Nenhum vai entregar a cabeça do outro na direita, nem vai entregar a cabeça do outro na esquerda. Então, há uma proteção. Nós somos da igreja de Cristo. Entendeu? Então, para com esse negócio de ficar com ódio da esquerda, com ódio não sei de quem. Isso não é coisa de Deus não, de gente de Deus não. Então, essas doutrinas são falsas, se infiltram sutilmente na igreja, trazendo confusão, trazendo divisão. Outro grande perigo dos falsos profetas é o fato de que eles frequentemente promovem um estilo de vida que é contrário à santidade exigida por Deus. Eles pegaram a justificação e separaram da santificação. Eles batem no peito: estou justificado, estou justificado, estou justificado, mas esquece que tem que haver uma santificação, que esta santificação ela é gradativa. A justificação ela é automática. Recebeu Cristo? Receberam Cristo? Já está justificado. Mas a santificação ela é gradativa. Mas o que eles fazem? Eles ficam só com a justificação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, eu estou em Cristo, eu vou botar para quebrar, mas eu estou em Cristo. É falsa. Eu escutei um falso, né? Dizendo assim: não precisa de estar na igreja ou de congregar em lugar nenhum para ser salvo. Claro que não precisa de estar em lugar nenhum, precisa de estar em Jesus. Você tem Jesus? Você sabe o que você vem aqui? Porque você tem Jesus. Porque não, você fala assim: eu tenho Jesus, mas eu não venho em lugar nenhum, não vou congregar em lugar nenhum. Você não tem Jesus. Você pensa que tem, porque ele falou: não precisa de estar em lugar nenhum para ser de Jesus. Não, claro, Jesus, recebemos. Quando recebemos a Ele, o Espírito dele nos traz para essa comunhão aqui, ó. É como vivia a igreja no passado. A igreja vivia como em comunhão. Então, os falsos pregam que não precisa disso. Outro grande perigo dos falsos é o fato de que eles frequentemente promovem um estilo de vida que é contrário à santidade exigida por Deus. Muitas vezes, eles ensinam que a graça de Deus permite uma vida de libertinagem, contrariando a mensagem de arrependimento, santidade que permeiam no Evangelho. Então, eu estou justificado, arrependido, porque sem arrependimento não há salvação. Pastor, eu estou salvo, mas não me arrependi. Então você não está salvo, porque a salvação está mediante ao arrepender-se. Pedro pregou, as pessoas receberam a palavra e elas perguntaram: o que nós vamos fazer agora? Sabe o que ele falou? Arrependei-vos. Então, eu posso dizer que eu entendi a palavra, e se ela não gerou em mim um arrependimento da minha vida que eu tenho, eu só fiquei emocionado, sabe? Sabe aquela pessoa que você leva no culto, a pessoa fica emocionada, aí quando o pastor fala: aceita Jesus, Jesus vai te dar carro, vai te dar casamento, vai te dar dinheiro, conta no banco, eu quero, aceitou, emoção. Então é uma emoção, sabe? Isto não te levará a lugar nenhum.
Então, contrariando a mensagem de arrependimento e santidade que permeiam a Escritura. Vamos agora para o último ponto. A reação bíblica contra os falsos profetas. A Bíblia nos instrui sobre como devemos reagir frente aos falsos profetas e os seus ensinos. Você sabe o que a maioria faz? O cara está ensinando heresia e a pessoa está parada ouvindo a heresia. Você tem que rebater, por isso você vem para a escola. Aqui é uma escola. Isso aqui não é um ponto turístico, você vem ver o Cristo, olha o Cristo está lá no Corcovado. Não, aqui não é um ponto turístico, aqui é uma escola. Para você, quando estiver na prova, você poder responder as questões, os questionamentos, sem precisar de ligar para mim. Porque às vezes eu estou na minha ocupação, eu recebo ligações, pastor, onde está aquilo? Pastor, onde está aquilo outro? Você não estava na sala de aula? Estava, mas a tua cabeça estava no planeta Júpiter. Então você tem que estar aqui, se alimentando, para poder defender a sua fé. Reagir frente aos falsos profetas e os seus ensinos. Primeiro lugar, a palavra de Deus nos exorta a não crer em todo o espírito. 1 de João 4, 1. Olha o que diz. Amados, é para a igreja. O que ele está dizendo ali? Não deis crédito a qualquer espírito. Mas é isso que você vê nas igrejas? Não. Está lá um bichinho falando. Meu Deus, Jesus está falando, olha o profeta. O pastor cala a boca, irmão. O pastor está pregando a Bíblia e levanta um profeta cabeça rachada e porque eu não permiti aqui, irmãos. Tinha que ver aqui, ficava lá. Aqui não. Vai procurar um lugar onde não ensina a Bíblia para mentir lá, que aqui não. Olha lá. Amados, não deis crédito a qualquer. Olha, de Deus, aquele homem é de Deus. Ele é de Deus. Sérgio Cabral é de Deus. Vai vir, espera aí. Amado, não descrédito a qualquer espírito. Antes, faça o quê? Provai os espíritos, se vêm da onde? Se procedem da onde? Então a maioria não procede de Deus. A pessoa fica, amém, aleluia. O cara estava falando, vendendo lá o tênis que o outro doou da Nike, que custa não sei quanto, na Nike deve ser importado, mais importado que da Nike, vai custar 15 mil reais um tênis. 15 mil reais eu faço um outro Pedro Inácio, eu mando fazer outro de. Não dá para fazer no IA, não dá para fazer? Cara, foi doado um tênis aqui, R$39,40, eu compro. Quanto é? 7 mil, quem dá 7 mil? Quem dá 7 mil? Povo, aleluia, aleluia. Irmão, que negócio é isso? Que igreja é essa? Isso é igreja? Isso é igreja? As pessoas estão dando crédito a qualquer espírito. Olha lá, o que a Bíblia fala? Para trás, irmão. A Bíblia fala, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de onde? Se proceder de Deus, vai falar o quê? A palavra de quem? De Deus. Vai falar a palavra minha? Dele? Não, a de Deus, olha lá. Para frente. Se procede de Deus. Por quê? Muitos falsos profetas têm saído aonde? Pelo mundo afora. Está aí, irmãos, está aí. Está aí. Provai se os espíritos procedem de Deus. Portanto, é essencial que o cristão busque ter discernimento espiritual. Não fica dizendo amém para qualquer coisa, irmão. Se eu vejo algumas irmãs que tudo curte. Eu falei, minha irmã, eu não falo.
O problema é seu. Se você não tem discernimento para discernir que aquilo ali não é de Deus, se está curtindo, a culpa é sua, vai cair sobre você. Você que gosta de dar like para porcaria, o problema é seu, não é meu. Espalhar a mensagem do demônio não é meu. Tem que provar se o espírito. Uma irmã nossa postou um herege no status dela. Eu falei: irmã, esse cara é um herege, olha, ele fala isso. A irmã na mesma hora, pum, apagou, tirou. Se fosse outro, é problema meu, tu não manda em mim, bicho não, sou bicho não, entendeu? Rebelde. Então, portanto, é essencial que os cristãos busquem discernimento espiritual e se preocupe em testar todas as mensagens à luz da Bíblia. É fácil, como é fácil? Só ler a Bíblia. Tira 10 minutos, 20 minutos para ler a palavra de Deus todo dia. Tira, entendeu, irmã? Em vez de dormir, tira lá 10 minutos, meia hora para ler a Bíblia. Bota lá no Moreira Franco, não, Cid Moreira, lá, narrando a Bíblia lá, a escutar. Tem muita gente narrando a Bíblia. Tem preguiça? Bota lá no YouTube, bota lá. Às vezes eu durmo escutando a Bíblia sendo narrada, boto lá, pum, apaguei. Tem gente que quer dormir olhando para a televisão, olhando para o filme, não vai dormir. Então, mensagem, coloque o que eles falam e a Bíblia do lado. Se a Bíblia concordar, ok. Se a Bíblia fala, Em Mateus 7,16, Jesus estabelece o seguinte critério para identificar um falso profeta. Olha lá. Pelos seus frutos. Então não é pela folha, ou que aquela irmã ali, olha, ela levanta 4 horas da manhã, pastor. Ela faz 2 litros de café, ela passa 30 pãezinhos com manteiga, aquela manteiga que a mosca não posa, que mata até a mosca, né? No pão, aquela margarina, aquela mata. Tem uma manteiga que a mosca não posa, irmão. Abre essa margarina braba que tem aí, abre, deixa lá, não posa uma mosca. A mosca passa, a gente vai botar para dentro. Então, não, a irmã é uma santa. Ela passa, levanta 4 horas da manhã, faz aquele café, vai para a praça levar comida para os irmãos que estão lá na praça, tadinho, sabe? Olha, ele não tem braço, não tem perna, são leprosos, são paralíticos, não tem nenhum assim. Tudo tem perna, braço e fortinho, mais forte que a gente. É verdade, irmão. Os cegos, os mendigos da época de Jesus, cego, leproso e paralítico. Você não vê, às vezes você vê um cego vendendo coisas. Você vê um cara com a perna só, saci pererê, vendendo coisa. Às vezes você vê um batoré dessa grossura, sabe, um torão. Eu tive uma experiência essa semana. Eu vinha com o meu carro, parar na porta da minha casa, aí subi na minha calçada, passei na calçada e fui 2 vezes para trás e para frente. Aí vi uma senhora passando, eu vi ela vindo lá embaixo, aí eu vou bater o carro, mas nem olhei mais para ela. Aí ela passou perto de mim, aí eu desci do carro, ela passou, aí depois voltou e falou: senhor, o senhor pode fazer uma oração por mim? Eu estava de camiseta, eu estava de bermuda. Eu falei: o que a senhora quer? Só uma oração? Eu estou vindo não sei de onde, que eu vou fazer um trabalho, um serviço na casa de alguém, e a pessoa ia fazer uma faxina, 100 reais ou 110 reais. Eu venho lá de Santa Cruz. Aí eu falei: a senhora veio de lá, só tem filho? Tem filho, meu esposo morreu, não sei o quê, contando a história dela. A senhora queria trabalhar, tá bom. Abri meu portão assim, entra aqui. Aí minha esposa está lá dentro, minha filha também está, pode entrar. No quintal, peraí. Aí peguei uma colher de pedreiro, e 2 sacos, uma vassoura e uma pazinha. Limpa aqui. E ela queria trabalhar. Eu provei o espírito que procedia de Deus. Ela capinou, limpou direitinho, agradeceu, dei um dinheiro para ela, agradeceu, foi graças a Deus, obrigado, foi Deus que colocou no meu caminho. Ela limpou, não deu um ai, porque se fosse um malandro, que nem um que tinha lá que morreu, falou: ele até meu primo, esse malandro, ô primo, me arruma aí 2 reais, eu falei: te dou 10, puxei os 10, limpa aqui. Pô, primo, olha a minha mão, está machucada. Eu falei: então cai fora. Então você vê, pessoal, as pessoas não provam os espíritos. Tem muita gente que deixa de ajudar a gente a evangelizar. Não, tem que ajudar o
desculpa a expressão, o preguiçoso lá na rua, o malandro lá da rua, que às vezes a maioria do dinheiro é para beber cachaça. Uma vez eu dei um dinheiro na Vila Valqueire para um cara chorando lá, aí fui para lá no mercado. Quando eu voltei, onde estava o cara? No bar, tomando cerveja. Falei, meu Deus, me segura, Senhor, que eu vou bater nele. Eu ia bater nele, falei, segura, Senhor, vou bater nele, vou bater, bata no bar, fecha os olhos. Passei direto, mano. Aí outro, um cara de paralítico, cadeira de roda, tem uma perna só, a cadeirinha de roda, ele fica parado em frente a um restaurante só de rico, só tomou um cafezinho lá, R$50 um café com pão. Aí ele sentado ali, aí passou perto de mim, senhor, só pode pagar um café? Eu falei, posso sim, vem cá. Aí tirei ele da porta do rico, fui lá na barraquinha, um pão com ovo e um cafezinho. Não, daqui não. Falei, daqui não, viu, daqui não. Então você vê, pessoal, aí as pessoas acham que há essa aparência lá, porque pelos seus frutos os conhecereis. É um monte de malandro, um monte de gente preguiçosa, um monte de pessoas que não tem nada com Deus. Tem alguém lá, irmão? Ou está todo mundo aqui? Tem alguém lá, né? Tem não, né? Então, vamos terminar agora. Portanto, é essencial que o cristão busque ter discernimento espiritual. Não crê em qualquer espírito. João falou, não creiais em qualquer espírito. E Jesus falou, é pelos frutos que vocês conhecem. Então, aquele que as pratica não pode ser um verdadeiro profeta de Deus. Ou seja, neste contexto que estava ali, refere-se às obras, comportamentos, resultados do ministério de uma pessoa. Essas obras não refletem a santidade e a verdade de Deus. Às vezes você pode estar servindo cafezinho para um mendigo e o teu coração tem ódio. Eu falei para uma irmã hoje, tem uma irmã que estava aqui, que eu não sei, que ela tem ódio de mim, irmão. Ela dá comida para os pombos, para os passarinhos, para todo mundo. Ela tem um ódio de mim. A irmã mandou um negócio lá, eu sei que é para mim, para me atingir a mim. Eu falei, irmã, essa irmã, ela é doente, sabe? Ela não tem Deus. Quem tem ódio não tem Deus. Deus e o ódio não casam. Então você pode dar comida para mendigo, fazer cafezinho. O marido dela falou para mim, ela dá comida para mendigo, mas não faz um café para mim, pastor. Aí por isso que o cara é um alcoólatra, fica bêbado todo dia. Até eu ficaria bêbado todo dia, se tivesse uma desgraça daquela na minha vida. Então, assim seja, assim disse o nosso papai Deus, tá bom? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Não me queira mal, tá, irmão, que eu sou direto. Esse negócio de fazer rodeio não casa comigo não. Casa comigo não. Ou você ama a verdade nua e crua, ou você vai ficar enganado aí com esses falsos que usam palavras, penetrarão lobos que não pouparão o rebanho. Vamos terminar.